pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal e vamos para mais um vídeo de correção de questões. Essa é a semana 3 do PET do primeiro ano do ensino médio no conteúdo de matemática. Nosso PET aí 2021. Vamos para as questões. Então vamos aqui resolver o que se pede. A número 1 diz que a soma das raízes da equação x² mais 3x sobre 6 igual a 2/3 é. Então, nós vamos resolver essa equação aqui para descobrir qual é a soma dessas raízes, né? Como eu tenho aqui uma igualdade, eu vou multiplicar cruzado aqui, para a gente escrever essa equação numa forma que a gente conheça. Então, eu vou ter aqui, olha, 3 que multiplica x² mais 3x igual a 6 vezes 2, que é 12, ok? Multipliquei aqui, olha, 6 vezes 2, já coloquei 12 aí como nosso resultado. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, olha, então 3 vezes x², 3x², 3 vezes x mais 9x, e vou trazer o 12 negativo para o segundo membro e vou igualar isso a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Né? Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Uma equação completa, nós vamos usar Bhaskara, né? Vamos usar a fórmula de Bhaskara aí, vamos usar o delta. Então, eu vou começar calculando o delta. Eu costumo calcular ele separadamente. O delta, ele vale b² menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que essas letrinhas A, B e C, elas são os coeficientes, né? São os números aqui que multiplicam com as incógnitas e esse termo independente. Então, no nosso caso aqui, olha, o A é o coeficiente, é o número que multiplica com x², então ele vale 3. O B é o nosso coeficiente de x, então ele vale 9. E o nosso termo independente é o C, que vale, nesse caso aí, menos 12. Só para a gente relembrar aí como definir esses coeficientes para jogar na nossa fórmula. Então, eu vou ter que o delta é igual a 9² menos 4 vezes 3 vezes menos 12. Vou colocar o vezes com um pontinho aqui. Então, o nosso delta, ele vai ser 81, né? Que é 9 vezes 9. Aqui, olha, é menos. Com menos aqui do 12, vai ficar positivo. Então, fica mais 144. Então, nosso valor de delta vai ser 225. Agora, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Novamente, utilizando aqui os nossos coeficientes. Então, x vai ser igual a menos 9, né? A fórmula b negativa, então, menos 9, mais ou menos a raiz do 225, tudo isso sobre 2 vezes 3, que é o coeficiente a. Então, x vai ser igual a menos 9, mais ou menos 15, que é a raiz. Deixa eu fazer isso embaixo, que vai invadir aqui a nossa outra questão. Vamos aqui, olha, o x vai ser igual a menos 9, mais ou menos 15, que é a raiz de 225, tudo isso sobre 6. Então, eu vou achar dois valores para x. Vou começar pelo x1. Ele vai ser menos 9, menos 15 sobre 6. Nós temos duas operações, né? Um mais e um menos, tem que resolver as duas. Então, aqui, olha, dois valores negativos, a gente subtrai, mantém o sinal, a gente soma e mantém o sinal negativo. Então, nós temos aqui menos 24 sobre 6. Então, o resultado aqui é menos 4. Um segundo resultado possível, né? Uma segunda raiz, vai ser o menos 9 mais 15 sobre 6. Vamos aqui, deixa eu dar uma distância aqui. Então, x duas linhas é igual a menos 9 mais 15 dividido por 6. Menos 9 mais 15 dá 6. Sinais contrários eu subtraio e mantenho o sinal do maior no resultado. E 6 dividido por 6 dá 1.
Portanto, né, a solução aqui, olha, as raízes, menos 4 e 1. Lá o problema nos diz, deixa eu deixar aqui, ó, quem quiser dar uma pausa aí e ver a resolução, fica à vontade. Concluindo aqui a nossa questão, pede a soma das raízes, né? Então, nós temos que essa soma, ela vai ser menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1, olha, sinais contrários, eu subtraio e mantenho o sinal do maior no resultado. Portanto, número 3, né, é a soma dessas raízes, gabarito correto, letra C. Questão número 2. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e a outra do segundo grau, com as seguintes características como segue, e aí vem as características de cada uma dessas funções. Na do primeiro grau, ela diz que a variável é x, o coeficiente numérico, né, da variável x é 1 e o termo independente é 5. Nós podemos escrever quem é essa função. É a função f de x igual a x mais 5. E também temos aí a descrição da função do segundo grau, onde a variável é x, o coeficiente numérico da variável x ao quadrado, né, vale 1, o coeficiente numérico em x é menos 1 e o termo independente é 2. Então, eu posso escrever essa função como sendo f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola. Por que isso? Você quer saber que ponto de interseção é esse? Então, a função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, né? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, primeiro grau é reta, segundo grau é parábola. A gente quer saber aí, né, fazendo a construção desse plano cartesiano, qual vai ser o ponto em que a reta e a parábola vão se interceptar. A maneira mais tradicional da gente fazer isso é construindo o gráfico, e para isso nós temos que encontrar os pontos. Para construir um gráfico da função do primeiro grau, eu preciso de pelo menos 2 pontos, e para a função do segundo grau, eu preciso de pelo menos 4 pontos. Vou mostrar para vocês aqui, olha, no caso da função do primeiro grau, o f de x igual a x mais 5. Então, eu posso achar pontos definindo valores de x. Vou dizer, por exemplo, que x vale 0. Se x vale 0, o f do 0 é 0 mais 5, ou seja, 5. Então, eu defino aqui os pontos 0 e 5. Se o x é igual a 1, o f de 1 será 1 mais 5, ou seja, 6. Encontrei o ponto 1 e 6. Com esses 2 pontos, já consigo construir o gráfico da função do primeiro grau. A gente faria a mesma coisa com a função do segundo grau, só que nesse caso, são necessários pelo menos 4 pontos, né? Mas eu não vou fazer essa construção aqui, porque eu quero mostrar para vocês essa construção usando o site do GeoGebra. Ele vai fazer essa construção para nós e vai mostrar qual é esse ponto de interseção. Então, vamos lá para o site e eu vou demonstrar para vocês essa questão lá. Bom, então, eu estou aqui no site do GeoGebra. Vou fazer a construção, vou deixar o link do vídeo do site na descrição do vídeo. E eu vou começar colocando as minhas funções. Então, a primeira função, a f de x igual a x mais 5. Já apareceu a reta, tá vendo? Então, a reta, passando aqui nos pontos 0 e 5, menos 5 e 0, né? São as raízes da função. E também vou colocar a segunda, que é o nosso x ao quadrado menos x mais 2. A nossa outra função é uma função do segundo grau, que é uma parábola, aqui classificada como g de x. E você tem uma boa lembrança, eu chamei as duas de f de x, né? Como a gente está relacionando as duas, é bom dar nomes diferentes. Mas, de qualquer forma, está aqui a nossa construção e está aqui a nossa reta e a parábola interceptando. E nós vamos ver aqui em que ponto elas se interceptam. Então, nesse ponto aqui, elas se cruzam, né? Uma passa pela outra.
e aqui também. Então, o que você percebe? Ela intercepta a reta, intercepta a parábola nos pontos menos 1 e 4, 3 e 8. Vamos conferir lá na nossa questão. E aqui eu já vou fazer a mudança que eu comentei com vocês, olha, do g de x, né? Vou chamar de g de x aqui para diferenciar uma função da outra. E a gente já vê, olha, que as coordenadas menos 1 e 4 aparecem aqui. Então, a nossa resposta correta é a letra B, né? É a que está de acordo com aquilo que nós encontramos aqui no site do GeoGebra. Então, vocês podem também construir o gráfico, podem dar uma pausinha aí para fazer a construção no pad de vocês, mas a nossa resposta correta aí da questão número 2, portanto, ela intercepta, né, nas coordenadas menos 1 e 4. Questão número 3. Hoje, em 2021, o João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, o João terá o dobro da idade de Carlos e 1,5 vezes a idade do José. Então, a idade de Carlos em 2041 será... Bom, aqui eu vou chamar, então, vou colocar as coisas aqui em função da idade de Carlos, né? Então, eu vou dizer que a idade dele é X. Eu sei que a idade do João vale 4 vezes a idade do Carlos. Então, a idade do João eu vou chamar de 4x. Daqui a 20 anos, né, somando 20 anos aí nessa idade, eu vou ter o seguinte, o Carlos vai ter x mais 20 anos e o João também 4x, que é a idade atual, mais 20 anos. E o problema também disse que quando isso acontecer, daqui a 20 anos, o João vai ter o dobro da idade do Carlos, ou seja, eu posso dizer que 4x mais 20, que será a idade do João lá em 2041, vai ser igual a 2 que multiplica x mais 20, ou seja, o dobro da idade do Carlos em 2041. Aqui eu caio numa equação do primeiro grau, bem simplesinha de resolver, olha, multiplico aqui, faço a propriedade distributiva da multiplicação, então vou ter 2x mais 40, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 20, 40. 4x menos 2x, eu passo 2 para o primeiro membro, então eu inverto a operação, é igual a 40 menos 20. Passo 20 para o segundo membro, então inverto a operação, que era positivo, passou negativo. 4x menos 2x dá 2x e 40 menos 20 dá 20. Ou seja, o x vai ser 20 dividido por 2, que é igual a 10 anos. Essa é a idade atual do Carlos, né? Qual que vai ser a idade dele daqui a 20 anos? É só somar 10 mais 20. Então, a idade dele, olha, vai ser 30 anos em 2041. Letra D é o nosso gabarito correto. Vamos para a próxima questão. A número 4 é o seguinte, com relação à figura abaixo. Ele mostra algumas figuras, nós vamos analisá-las. Mas aí no final fala assim, o gráfico que representa funções com raízes diferentes de zero são... Tem A e F, A e B, B e C e o A e B que repete. Então, nós vamos aqui partir do pressuposto que esta aqui seja a figura A, esta seja a figura B, porque nada foi colocado, né? Figura C, figura D, E e F. Agora, a gente vai analisar o que a questão pede. Quer saber quais representam funções com raízes diferentes de zero. Bom, esses esboços aqui, eles representam parábolas, né? Que é o gráfico da função do segundo grau. Na primeira linha, aqui, olha, com as figuras A e B, nós temos o delta menor que zero. Isso acontece quando a nossa função do segundo grau ela não admite raízes reais, né? O A, quando está maior que zero, significa que a concavidade é voltada para baixo, né? Ó. E quando o A é menor que zero, temos concavidade voltada para cima. É isso que o A significa, sendo maior ou menor que zero. E o delta, ele define
quantas raízes reais cada figura vai ter. Então, quando ele é menor que zero, ou seja, negativo, ele não tem raiz real nos números reais. No caso aqui, ó, o A é a mesma coisa, né? A negativo, parábola para baixo. A positivo, desculpa, parábola para baixo. A negativo, parábola voltada para cima. E quando delta é igual a zero, ele toca aqui no eixo do x em um único ponto. Ou seja, a função ela admite uma raiz real. E quando delta é maior que zero, o gráfico corta o eixo do x em dois pontos. E esses pontos aqui, então, significam que a função ela tem duas raízes reais e diferentes, né? Porque no caso aqui é uma raiz real ou duas raízes iguais, com o mesmo valor. E aí, o que acontece? Está falando aqui de raízes diferentes de zero. A princípio, eu tinha pensado que seriam as funções que não têm raiz, né? Que no caso seriam A e B. Mas então falou diferente de zero. Então, eu imagino que sejam aquelas cujos resultados, né, as raízes, não deem zero de forma alguma, e não zero relativo a ter ou não raízes nessa função. Então, o que acontece? Como essa daqui, a C e a D, ela admite uma raiz real, essa raiz ela pode ser zero. Não tem nada que aqui eu não tenho uma função específica, então não tem nada que impeça que o zero seja uma raiz. Quando nós temos duas raízes reais, também não há nada que impeça que uma dessas raízes seja zero, né? É possível que seja. Então, a única que eu posso afirmar que nós teremos raízes diferentes de zero é justamente nos casos em que a gente não tem raiz real. Não temos raízes nos números reais. Então, seria A e B. Então, nós vamos marcar aqui, ó, letra B ou letra D, né? Que repetiu A e B, A e B. Então, nós vamos marcar aí figura A e figura B como a nossa resposta correta. Se não admite raiz real, então com certeza não vai ter zero aí como raiz. Questão número 5. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Então, vamos fazer aqui a nossa tabelinha. Olha, nós temos uma função, né? Uma função y igual a x ao quadrado, ou seja, para cada valor de x, eu vou definir um valor diferente aí para o x ao quadrado, né? Para o y, no caso, né? Então, o y está em função de x. Ou seja, quando x vale 3, o y vale 3 ao quadrado, ou seja, ele vale 9. Quando x vale 2, o y é menos 2 ao quadrado, ou seja, ele vale 4. E aqui a gente vai completando, olha, menos 1 ao quadrado, então dá 1. O 0 ao quadrado dá 0. O 1 ao quadrado também dá 1. 2 ao quadrado dá 4, então o valor de y é 4. Isso 3 é x e 3 ao quadrado dá 9, então 9 é o valor de y. Agora, eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico e construir a minha parábola. Então, olha, os pontos aqui vão ser, deixa eu colocar de outra cor, menos 3 e 9, menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0 e 0, que é a origem do plano cartesiano, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. Vamos marcar no gráfico. Aqui no gráfico, olha, cada quadrinho desse representa 1, tá? Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Tudo para a direita do x são os valores positivos de x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Mas para não ficar difícil aqui, eu não vou escrever. Vocês vão lembrar que os valores aqui, né, cada quadrinho vale 1. Para a direita do x positivo, para a esquerda negativo, para cima, esse aqui é o ponto 0, 0, é a origem. Então, da origem para cima do y positivo, para baixo é negativo. Inclusive, eu já vou marcar um ponto aqui, esse ponto é justamente o 0, 0. É a origem, 0 para x, 0 para y. Menos 3 e 9. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui eu vou subir 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, o ponto menos 3 e 9 está aqui, marcado também. Menos 2 e 4. Então, aqui, ó, 1, 2, né? Vou subir 1, 2, 3, 4. Então, o ponto menos 2 e 4 também está marcado aqui. Menos 1 e 1 está bem aqui, ó. Um quadrinho para o x, um quadrinho para o y. Marcado também. O 1 e 1 aqui é simétrico, né? Ao menos 1 e menos 1. Aqui o 2 e 4 está no mesmo rumo do menos 2 e 4. Olha, a mesma coisa, só que de lado oposto. O nome disso é ser simétrico. E o 3 e 9 é a mesma coisa, né? Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 distância. Tá aqui. Agora é só a gente construir a nossa parábola. Então, ela vem aqui na origem, ó. Eu vou puxar até aqui. As minhas sempre ficam um pouquinho tortas, porque minha mão sempre dá uma tremida, mas vocês podem fazer bem mais bonitinho aí. Mas, de qualquer forma, ó, tá aqui a nossa parábola, que representa, né, o nosso gráfico, que representa a função y igual a x ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na próxima, né? A gente tem uma função aqui um pouco mais completa, um pouco mais elaborada. Então, a gente tem aqui, olha, que o y ao quadrado, o y vale x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, quando eu digo, por exemplo, que x vale menos 1, o valor de y vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 3. Isso aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, né? Então, fica 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8. Então, aqui eu vou ter o ponto menos 1 e 8. E aí, vocês vão substituindo, olha, quando x vale 0, então, eu vou colocar o 0 no lugar do x, seria 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Aqui sobra apenas y igual a 3, que tudo aqui vai zerar. Então, nós temos o par ordenado 0 e 3. E aí, a gente vai, olha, quando x vale 1, o y vai valer 0, só vocês irem substituindo aí, tá bom? Quando x vale 2, o y vai valer menos 1, substituindo aí na função. Quando x vale 3, o y vai valer 0. Quando x vale 4, o y vai valer 3. E quando x vale 5, o y vai valer 8. Então, completando nossos pares ordenados aqui, ó, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 3, e aqui 5 e 8. Vamos marcar no plano cartesiano também. Então, vamos fazer a marcação aqui. Eu estou aproveitando aquele mesmo plano cartesiano da outra questão, tá? Porque ele está mais completinho, ele vem até o 8. É só você traçarem uma reta, uma régua aí, fazer o eixo do x e do y, que dá para fazer no outro também. Mas aqui vai ficar mais fácil no computador eu fazer nesse plano cartesiano aqui. Então, vou marcar os pontos, ó. Menos 1 e menos 8, contando os quadrinhos, tá vendo? Então, menos 1 tá aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui o ponto menos 1 e 8. O ponto 0 e 3, então é 0 para x e 3 para y, tá bem em cima aqui do eixo do y. 1 e 0, então é 1 para x e 0 para y, tá aqui o ponto. 2 e menos 1, então vem cá para o negativo do y, aqui é menos 1, tá vendo? Um negativo. Então, entra aqui, ó, no segundo quadrinho do x, né? E no menos 1. Depois eu venho 3 e 0, então 3 para x e 0 para y, tá bem em cima do eixo do x. 4 e 3, se eu subir aqui, ó, vim até o 4 e daqui eu subo 1, 2, 3. E por final, 5 e 8. Então, vem aqui até o 5 e sobe aqui até o 8. Agora, é só traçar o nosso plano cartesiano. Ele parte aqui, olha, né? O vértice está bem aqui embaixo. Ó. Então, daqui eu vou subir. E aqui também. Tá aí o nosso plano cartesiano. Aqui para vocês verem na GeoGebra, né? Bem mais bonito e melhor construído. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Foi a primeira lá que nós preenchemos, né? O primeiro quadrinho.
E aqui também eu tenho da segunda função, a nossa x² menos 4x mais 3. É a mesma coisa que a gente tinha feito, mas é óbvio que aqui está muito mais bonito, né? Então, é a nossa última questão, deixa eu conferir aqui. É isso. Então, eu encerro aqui a terceira semana de correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo e até a próxima.